Jesus e os Jesuses. Mas os irmãos não têm como ler, mas o meu título eu coloquei Jesus com letras maiúsculas e Jesuses com letras minúsculas. Jesus e os Jesuses. Nesse texto, que também nós vamos encontrar em outros evangelhos, como por exemplo Marcos e Lucas, nós encontramos a famosa passagem onde Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele era para eles. Uma coisa interessante sobre essa cidade aqui que nós estamos vendo, onde Jesus está, Cesareia de Filipe. Segundo alguns estudiosos, essa cidade de Cesareia, ou Cesareia de Filipe, ela tinha vários templos para deuses. E tinha um templo muito grande, um templo enorme, que era para homenagear César. E naquele tempo, César também era considerado como um deus. Por isso que os cristãos, naquele tempo, depois de serem perseguidos, e assim eram perseguidos pelo fato de que, quando eles diziam que Jesus é Senhor, eles estavam se referindo a Jesus como alguém que ocupava o lugar de César. Ninguém poderia ser maior que César. Mas é interessante esse fato de saber que Cesareia de Filipe era uma cidade que tinha ali culto a vários deuses, e em especial havia um templo em homenagem a César. E é aqui que nós nos deparamos com Jesus fazendo uma pergunta aos seus discípulos, como nós conhecemos e sabemos no texto. E aqui nós temos uma resposta dos discípulos, e depois nós temos uma palavra de Pedro. Mas esse texto, só para fazermos aqui uma introdução, onde nós vamos encontrar aqui uma passagem que é muito polêmica dentro da história da igreja. Tanto é que a igreja católica, a tradição católica, se baseia, por exemplo, nisso que Jesus falou em resposta a Pedro, como sendo ele o grande Pedro, que seria o primeiro Papa, porque foi para ele que Jesus disse: vou entregar a chave da igreja para você, como diz aqui, das portas do inferno. Ou melhor, aqui no verso 18: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui no verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E aqui o que ligares será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. E há uma grande controvérsia entre protestantes e evangélicos, mas nós entendemos que o que está aqui não é nesse sentido de que Pedro estaria sendo aquele que teria autoridade, e ali, como nós vemos aqui no texto, como é citado pelos católicos, que ele seria o primeiro Papa e aquele que estaria sendo a autoridade maior na igreja. Há um autor que coloca que o que foi dito aqui seria mais ou menos o seguinte: é como se Jesus dissesse para Pedro assim: você, Pedro, é o primeiro em compreender quem eu sou. Portanto, é a primeira pedra, a pedra fundamental, o princípio mesmo da igreja que eu estou iniciando. E nos séculos que virão, qualquer um que fizer o mesmo, ou que falar o mesmo, e que você disse, é outra pedra que se acrescenta ao edifício da igreja de Cristo. Essa palavra para Pedro, e esse é o entendimento que nós temos, ela foi dita sim, não podemos negar, mas o que Jesus está dizendo, em nenhum momento está dizendo que Pedro teria que iniciar uma igreja e formá-la. Mas eu gostei muito desta interpretação desse autor, que ele disse: olha, como se Jesus estivesse dizendo também para cada cristão que viria a mesma coisa. Sim, Pedro foi aquele que primeiro fez uma declaração, como nós vimos aqui, que demonstrava o seu entendimento sobre quem era Jesus. Mas mais à frente vocês viram que Pedro, me perdoe usar a expressão gíria, deu uma grande pisada na bola. Aqui ele foi elogiado, depois ele recebeu inclusive uma severa advertência e exortação de Jesus.
Mas eu quero até colocar para os irmãos que no outro momento nós estaremos falando sobre isso, sobre essa questão das inconstâncias. Mas nesse primeiro momento eu vou me dedicar aqui a uma reflexão com os irmãos, do versículo 13 ao 20. Mas no outro momento estaremos meditando um pouco mais nos versos restantes. Mas disse que o tema desta meditação seria Jesus e os Jesuses. Essa palavra, você não vai encontrar no dicionário Jesus, mas seria o plural de Jesus. E como eu disse, aqui no meu título eu coloquei Jesus com letras maiúsculas, o Jesus, exatamente para diferenciar. O que eu quero colocar aqui é que nós temos um Jesus e muitos outros que se fizeram de Jesus. Vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem um homem chamado Álvaro Thaís? Não conhecem? Vocês conhecem? Talvez eu conheça, mas é Álvaro Thaís. Esse homem, ele nasceu no município, no estado de Santa Catarina. Ele nasceu em 1948. Vou dar só alguns dados dele. Ele foi expulso de vários países, viajou por alguns países e de lá ele foi expulso. Hoje ele vive em Brasília. Sabe quem é ele? Aquele que vocês já ouviram falar, Henri Cristo. Henri Cristo alguns já ouviram falar, né? Então Henri Cristo se declara uma encarnação de Jesus, ele se considera Cristo. É como se, e ele chama até Deus de meu Pai, né? Deus é o Pai para ele, e ele se considera Jesus. Esse tempo ele estava num programa de entrevistas, faz algum tempinho. O entrevistador fez algumas entrevistas, brincou, ele é até um pouco cômico, né? E aí, no final, o entrevistador disse: bom, a gente não poderia terminar essa entrevista sem um bom vinho. E tá bom, ele falou: opa, que legal, vamos terminar tomando vinho. E o entrevistador pegou e falou: traz aí. Aí trouxe 2 copos de água e colocou para ele e falou: aí o Henrique Cristo falou: mas isso é água. Aí o entrevistador disse: dá o seu jeito. Quer dizer, tinha que transformar a água em vinho, só que ele não transformou a água em vinho, ele não deu o jeito dele, né? Isso a gente até dá risada, mas o Henrique Cristo apareceu muitas vezes em programas de televisão e, pasmem, ele tem seguidores. Tem até no Instagram, esses tempos eu recebi alguma coisa sobre o que ele prega, o que ele ensina, e ele tem lá um lugar lá onde ele prega os seus ensinamentos. Henri Cristo. Mas é interessante que parece que existe uma necessidade humana de ter um Salvador. Aqui eu coloquei um personagem conhecido no contexto brasileiro, mas existiram outros. Eu estava vendo em outros países, em outros momentos da história, nós tivemos pessoas que se consideraram a encarnação de Cristo, ou então de um Salvador que veio para fazer algo em benefício às pessoas e à humanidade. Mas é engraçado que até o cinema e até as histórias mostram isso. Vou fazer apenas menção de um. Você já ouviu falar de Superman, de Super-Homem? Já percebeu que existe um certo ali sentido de alguém que se parece com aquilo que a Bíblia diz com respeito a um Salvador? Quem é o Super-Homem? Ele vem de um outro planeta, o planeta, e ele vem para salvar, ele vem aqui e ele começa a fazer coisas que beneficiam a humanidade, beneficiam os terráqueos. Ele não é um terráqueo, ele é de um outro planeta, e ele vem e ele se torna então um Salvador. Mas ele também tem um ponto fraco, e aí faz lembrar que Jesus morreu na cruz e de repente o Super-Homem tem lá um problema, tem uma pedra. Alguém se lembra o nome da pedra lá? Kryptonita. A Kryptonita é o ponto fraco do Super-Homem, e a Kryptonita vem lá do planeta dele, né? E diante da Kryptonita, o Super-Homem deixa de ser o Super-Homem, deixa de ser o Salvador. É interessante essas comparações, essas coisas que a cultura e que o nosso tempo e a literatura, o cinema
E existem outros super-heróis, mas aí temos um super-homem, o super-homem, o extraterrestre, aquele que vem de um outro mundo para salvar, para ajudar, para beneficiar os terráqueos. Nós vamos ver o que alguns disseram a respeito de Jesus. Em 1966, John Lennon, integrante dos Beatles, fez uma afirmação muito conhecida. John Lennon falou sobre Jesus, mas mais do que falar sobre Jesus, ele fez uma crítica ao cristianismo. Embora ele tenha falado de Jesus, mas é interessante, às vezes a gente fala, ele comentou uma besteira, mas presta atenção, por que John Lennon falou isso, e eu não estou aqui defendendo, ele fez um comentário que nós consideramos algo que para nós beira a algo de insensatez. Mas diz ele assim: o cristianismo irá embora, vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo e ficará provado que eu estou certo. A história vai mostrar. E ele, se referindo aos Beatles, diz: somos mais populares que Jesus agora. Ele diz assim: Jesus era legal, mas seus discípulos são grossos e medíocres. Essa afirmação de John Lennon foi feita em 1966, quando os Beatles estavam no auge. Ele diz: nós somos mais famosos que Jesus. Nós somos mais famosos, somos mais populares que Jesus. E dependendo da situação e o contexto em que ele estava, era mesmo. Não que a história demonstrasse isso, mas de repente muitas pessoas que o seguiam pensavam assim mesmo. Mas o que me chama a atenção é que ele chegou até a dizer: Jesus era legal, mas seus discípulos não, são medíocres e grossos, né? Ou na verdade o que John Lennon estava fazendo era uma crítica ao cristianismo. Somos mais famosos que Jesus. Bom, já falei aqui muito sobre Gandhi. Gandhi, ele foi um grande líder político e também espiritual na Índia, falecido em 1948. Olha aqui, esse Gandhi, Mohandas Gandhi, disse: um homem que era totalmente inocente se entregou como sacrifício pelo bem de outros, incluindo seus inimigos, e se tornou o resgate do mundo. Foi um ato perfeito. Eu vou ler de novo, porque essas palavras vêm não de um cristão, mas de um hinduísta, alguém que não era cristão. Eu já disse aqui que ele tinha uma grande admiração por isso. O cristianismo irá, ou melhor, um homem que era totalmente inocente se entregou como um sacrifício pelo bem dos outros, incluindo seus inimigos, e se tornou o resgate do mundo. Foi um ato perfeito. Ou seja, alguém de fora, de uma outra religião, que olha para Jesus e diz essas palavras. Já fizemos aqui referência a um encontro com um missionário, onde ele diz: olha, eu admiro o teu Cristo, mas não o teu cristianismo. Albert Einstein, o grande cientista alemão e também judeu, ele diz assim: quando eu era criança, fui instruído tanto na Bíblia como no Talmud. O Talmud é o livro sagrado dos judeus ou do judaísmo, é Mateus, Marcos, ou melhor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Ele disse o seguinte a respeito de Jesus, que sendo criança, instruído na Bíblia como no Talmud, ele diz: eu sou judeu, mas fico fascinado pela personalidade brilhante do Nazareno. Ele era judeu, foi instruído na Bíblia, no Talmud, mas disse: eu fico fascinado pela personalidade brilhante do Nazareno. Ele tinha essa visão de Jesus de Nazaré. Bom, grande filósofo, muito conhecido e conceituado dentro da filosofia, Jean-Jacques Rousseau. Ele diz o seguinte, ou disse, melhor dizendo: devemos supor que a história da vida de Jesus é mera ficção? Ele faz uma pergunta. E ele disse isso num tempo em que a realidade sobre a existência de Jesus era colocada em dúvida por muitos. E ele diz: devemos supor que a história da vida de Jesus é uma mera ficção ou uma invenção? Realmente, meu amigo, ela não parece ficção. Pelo contrário,
A história de Sócrates, que ninguém ousa duvidar, não é tão bem documentada como é a de Jesus Cristo. Então ele admitia que Jesus havia existido. Bom, fiz apenas algumas menções a respeito de algumas pessoas que disseram sobre Jesus. Fiz a menção de alguém que se diz ser Jesus no nosso tempo. E, inclusive, o que nos admira é que existem seguidores. Às vezes eu fico pensando, como é que uma pessoa é capaz de falar coisas assim? E a minha preocupação se torna 2 vezes mais, ou maior, pelo fato de que existem pessoas que acabam acreditando numa loucura dessas. Mas tem pessoas que assim o fazem. Irmãos, o que eu gostaria de refletir com vocês é que também nós precisamos estar fazendo essa pergunta, ou de repente deixar que essas palavras que nós encontramos nesse texto soem também aos nossos ouvidos como sendo ditas para nós. Veja bem, na afirmação dos discípulos, eles fizeram colocações relacionando Jesus com pessoas, com personagens da história judaica. Vejam bem, diz assim o texto: que diz o povo ser o filho do homem? Lembrando que eles estavam num contexto em Cesareia de Filipe, onde havia templos para os deuses e havia um templo maior para César. Então, bom, aqui nós temos uma mistura de pessoas, de interpretações, de compreensões sobre deuses, sobre aqueles que são deuses em suas vidas, a quem eles dedicam culto. Mas para vocês, o que diz o povo? O que diz o povo? Aí eles disseram: olha, uns dizem João Batista, outros Elias, outros se referem ao Senhor como Jeremias. Mas é interessante essa pergunta: o que diz o povo? Eu fiz menção aqui de alguém que se diz Jesus, fiz menção de pessoas que falaram a respeito de Jesus, mas o texto e a Bíblia, ela tem que também nos questionar. Da mesma forma que aqueles discípulos ouviram de Jesus uma pergunta: o que diz o povo? E eu estou aqui dizendo algumas coisas sobre o que dizem pessoas a respeito de Jesus, ou o que disseram sobre Jesus, sobre quem ele era. E vejam que eles colocaram figuras humanas. Eles se disseram o seguinte: olha, o povo está dizendo que o Senhor é uma reencarnação, que o Senhor é João Batista. Lembrando aqui que nesse caso João Batista já havia sido assassinado por Herodes, devido a uma questão de adultério que ele havia cometido, Herodes. E João Batista, embora fosse admirado por Herodes, teve a sua cabeça cortada a mando de uma esposa de Herodes. Vejam bem, o povo faz comparações de Jesus com outros personagens do passado, da história de Israel. Mas a pergunta de Jesus é: bom, agora eu estou interessado em saber de vocês. O povo está dizendo que eu sou João Batista, Elias ou Jeremias. Mas quem eu sou para vocês? O que eu represento? O que eu significo para vocês? Pedro sai na frente e faz a grande afirmação: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Estas foram talvez as palavras mais bonitas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas sobre a pessoa de Jesus. É por isso que aquele autor que eu mencionei diz: essas palavras foram ditas a Pedro, e realmente foram ditas, porque ele foi o primeiro que teve esse reconhecimento de que Jesus era o cumprimento daquilo que na palavra do Antigo Testamento nós vamos encontrar como Messias prometido. É como se Jesus dissesse: você foi o primeiro a descobrir essa grande verdade, essa grande revelação. É como se ele dissesse: eu realmente sou o Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o cumprimento da promessa. E tudo aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito do Messias que viria, eu sou esse cumprimento.
E agora todos aqueles também que o fizerem essa declaração, também serão pedra. Em nenhum momento nós vemos aqui algo que autorize Pedro a iniciar uma instituição milenar, sendo ele aquele que estaria formando a igreja. A igreja foi formada pelo próprio Jesus. Irmãos, ouvi esses tempos atrás alguém dizendo que, até fazendo defesa de algo, por exemplo, se Jesus viesse hoje, ele teria sim uma arma, uma metralhadora, dizendo, olha, Jesus teria sim, Jesus se protegeria. Eu fiquei pensando, mas espera aí, esse tipo de Jesus não é o que a Bíblia diz. Aí eu vi alguém de um espectro ideológico, de um lado, falar, não, se Jesus viesse, ele seria desse lado, ou teria essa ideologia. E eu ouvi também, dias atrás, uma pessoa falando o contrário do que aquele outro disse. Não, se Jesus viesse, ele seria esse espectro ideológico. Mas todas essas duas pessoas falando que Jesus seria daquele espectro ideológico, ou defenderia uma ideologia, eram ideologias opostas. E veja como as pessoas fazem uma interpretação de Jesus. Aí você percebe o quê? Que as pessoas assimilam Jesus segundo as suas próprias concepções, porque o que um disse era exatamente o contrário do que o outro disse, e foi com respeito a questões até políticas, ideológicas. Para uma dessas pessoas eu cheguei a dizer assim, olha, Jesus não seria essa pessoa que seguiria esses princípios, mas talvez, muitas pessoas que, ou diria, não talvez, muitos dessas pessoas que você diz que Jesus seguiria e tomaria um partido, seguiriam a Jesus, porque o que Jesus propôs, o que Jesus vivenciou, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, está acima de qualquer questão ideológica. Então o que a gente percebe é que as pessoas criam Jesuses para elas, e isso muitas vezes pode acontecer dentro da instituição chamada igreja. As pessoas criam um Jesus para elas, é um Jesus que satisfaz as suas necessidades, é um Jesus só considerado como Salvador, aquele abençoador, aquele que vai trazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, porque Ele é aquele que vai sempre me abençoar, aquele que sempre vai fazer algo para mim. É o Jesus que satisfaz aos meus desejos, às minhas vontades. É um Jesus que se adequa às minhas concepções, sejam elas quais forem. Quem seria hoje esses Jesuses criados pelas pessoas? Eu diria que seria difícil para nós falar, porque de repente cada cabeça vai ter um pensamento sobre a pessoa de Jesus. E eu confesso que mesmo dentro das igrejas nós vamos encontrar gente assim, fazendo as suas interpretações a respeito de Jesus e adequando um Jesus ao que ela pensa, ao que ela crê, e ela faz a Bíblia dizer aquilo que a Bíblia não diz, e aquilo que a Bíblia diz, ela retira. Essa palavra de Pedro, depois de ouvir as palavras de Jesus, retratam que naquele momento ele teve uma compreensão corretíssima sobre a pessoa de Jesus. Olha, o que dizem as pessoas sobre mim? As pessoas dizem isso, que o Senhor é comparado a João Batista, a Elias e Jeremias, ou seja, comparações humanas. E no nosso tempo, muitas vezes, nós colocamos um Jesus, como disse, não, se ele viesse, ele usaria uma metralhadora, compraria armas. Não, se ele viesse, ele pertenceria a este espectro ideológico. E o outro, exatamente por outro, não, se ele viesse, ele seria assim, ele seria desse, ele teria essa ideologia. São adequações, são os Jesuses criados pelas pessoas, Jesus que a gente vai colocando na nossa vida como sendo alguém referência, mas que eu quero que ele seja assim. Ao invés de eu ser adequado àquilo que Jesus espera de mim, eu trago Jesus para a minha realidade, para os meus sonhos, para os meus desejos, e assim é que eu crio um Jesus. Por isso que essas palavras, irmãos, de Pedro, precisam
devido à grande pergunta, precisam ser entendidas por nós. A Bíblia trata Jesus, e eu vou usar apenas algumas comparações, e com certeza você vai lembrar disso. A Bíblia nos fala de Jesus como sendo porta, comparações, figuras, porta, luz. Jesus também é comparado a um pastor de ovelhas. Jesus foi chamado pelos seus seguidores de mestre. O próprio Jesus diz que ele era a videira. O próprio Jesus disse que ele era o caminho. O próprio Jesus disse que ele era a verdade e a vida. E nós vamos encontrar muitas outras coisas. Jesus é comparado ao cordeiro. O Apocalipse fala de um Jesus que é aquele que vai vencer no final dos tempos. É assim que a Bíblia fala de Jesus. Mas todas essas palavras, essas comparações, não têm sentido se nós não entendermos aquilo que Pedro disse, e que deveria ser algo para nós também. O que Pedro disse é algo que revela quem era Jesus. Mas esse tu és o Cristo, Filho de Deus, ou seja, tu és aquele Messias, que Messias e Cristo têm o mesmo sentido. Tu és o Cristo, aquele que era prometido. Tu és o Filho do Deus vivo, o que significa, tu és aquele que veio para salvar. Tu és aquele que veio para transformar. Tu és aquele que veio para fazer e refazer, ou melhor, agora construir e consertar aquilo que lá no início, e Paulo vai chamar de segundo Adão. Ou seja, Jesus, para Pedro, era aquele prometido, e naquele momento Pedro fez uma afirmação acertadíssima e corretíssima: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas o que significam essas palavras? Tu és aquele que veio da parte de Deus, tu és o Deus conosco, tu és aquele que veio da parte de Deus para nos salvar, para corrigir aquilo que nós não conseguiríamos corrigir, que somente Deus poderia fazer, e para isso tu és o enviado. Cristo é o enviado, é o prometido. É interessante o que Pedro afirmou. Retirei essas palavras de um comentarista também. Agora Jesus sabia que pelo menos uma pessoa o tinha reconhecido como Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. A palavra Messias a palavra Jesus, elas são idênticas. Uma é a versão hebraica, a outra a versão grega. O ungido de Deus, o escolhido de Deus. Naquela época, e também em nossos dias, ungia-se aos reis quando iniciavam suas funções. O Messias, o Cristo, ungido de Deus, é o Rei divino. É aquele que reina sobre todos os homens e sobre toda a humanidade. E aqui há uma questão interessante. O cristianismo nunca consiste em conhecer algo sobre Jesus. O cristianismo nunca consiste em apenas conhecer algo a respeito de Jesus. Jesus sempre consiste, ou melhor, sempre consiste o cristianismo em conhecer a Jesus Cristo. E isso exige, e aqui que é interessante, irmãos, e aqui que é importante, nós queremos encerrar, um veredito pessoal. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Elias, João Batista, Jeremias, sim, são comparações com base nos seres humanos. Vejam bem que a diferença da resposta de Pedro é que eles dizem que o Senhor é a encarnação de um personagem histórico, de um profeta, mas eu quero saber de vocês, meus discípulos, quem eu sou. E essa pergunta, irmão, ela é bem pessoal. Os outros estão dizendo, mas o que vocês dizem? E essa pergunta soa aos nossos ouvidos da mesma forma. Os outros podem dizer muitas coisas a respeito de Jesus, mas o que você diz a respeito de Jesus? O que você pensa? Quem é Jesus? Lá fora, John Lennon,
Gandhi, Einstein, Jean-Jacques Rousseau, Beatles, John Lennon. Sim, Jesus para eles era aquilo que eles disseram ser. Lá fora se diz isso. De repente até a igreja está dizendo quem é Jesus, mas não o Jesus da Bíblia, não o Jesus que foi aqui proferido por Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Palavras que expressam uma compreensão daquilo que Jesus era, ou de quem ele era. E ele diz assim: cristianismo não consiste em conhecer algo de Jesus, apenas conhecer. Sempre consiste em conhecer a Jesus. Jesus Cristo exige um veredito pessoal. Não só perguntou a Pedro, mas essa pergunta, irmãos, ela é feita para cada um de nós. Quem é Jesus? É alguém que todo domingo a gente ouve falar na igreja. Foi um grande personagem. Foi um revolucionário. Foi alguém que trouxe grandes lições para a humanidade. Mas não é isso que nós precisamos dizer. Não é esta a resposta que Jesus quer ouvir de mim e de você. Quem é Jesus? Hoje pela manhã nós estávamos falando na escola dominical sobre qual é a missão maior da igreja. E até eu fiz uma comparação. Será que nós presbiterianos queremos que vocês que venham a esse templo sejam bons presbiterianos apenas? Que vocês venham aqui para se tornar bons seguidores do presbiterianismo, das suas doutrinas que eu considero lindas? Não. A missão da igreja é levar, e missão desta igreja local, como da nossa denominação, é levar as pessoas que nelas participam, digo, nesta igreja e nas outras igrejas presbiterianas, independentes, sejam elas quais forem, de qualquer denominação, é levar as pessoas a se assemelharem à pessoa de Jesus. Olhar para Jesus e buscar se assemelhar a Ele. E entender que esse Jesus é aquele enviado de Deus. Ele foi enviado para a humanidade, mas Ele foi enviado para mim também. E vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Jesus estava pedindo uma resposta pessoal. Ele não estava fazendo uma pergunta para que os filósofos pudessem responder, que os estudiosos, que as pessoas pudessem dar uma interpretação, mas que as pessoas dissessem de uma forma pessoal o que ele significava. Jesus queria essa explicação dos seus discípulos. Ouviu de Pedro. Pedro se destacou pela sua resposta. Dizer: Jesus Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, você é aquele que veio para nos salvar. Você é aquele que veio como a promessa de Deus para fazer aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Só há uma solução para que nós possamos nos reaproximar de Deus, como lá no início, é através do Senhor. E assim é conosco também. Nós podemos ter acesso a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Que você tenha essa compreensão, que Jesus não seja apenas um personagem que todos os domingos você vem à igreja, canta sobre Ele, ouve sobre Ele, mas que Jesus seja algo na sua vida, algo tão real, que você possa se identificar com Ele, que você possa, em resposta pessoal a Ele, dizer: o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor, e você pode dizer isso também a Ele: o Senhor é meu amigo, é companheiro de todas as horas, de todos os momentos, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis. Sim, o que estão dizendo sobre mim? Mas eu quero também ouvir, e mais importante para mim, é saber o que vocês pensam de mim. O que vocês dizem, quem eu sou, o que vocês estão dizendo, o que vocês estão pensando, quem eu sou para vocês. Eu acho que Jesus está fazendo essa pergunta àqueles que se denominam cristãos. Ele faz a pergunta às igrejas, ele faz a pergunta aos pastores, ele faz perguntas a nós, essa pergunta, melhor dizendo, a cada um de nós. Eu creio que nós deveríamos estar sempre buscando responder essa pergunta. Mais do que conhecer sobre Jesus, nós precisamos
ter um Jesus que viva em nós e que viva através de nós. Que você, ao sair daqui esta noite, possa sair pensando sobre Jesus, não como você ouve falar, mas alguém que participa da sua vida, alguém que caminha com você, alguém que é real com você. Jesus não é apenas um personagem, não é apenas uma bela história, não, ele é pessoal. Para vocês, quem eu sou? Uma pergunta pessoal, uma pergunta que exige uma resposta pessoal. Como eu disse, muitos dizem coisas tremendas sobre Jesus e bonitas, mas Jesus realmente é aquele que caminha comigo no dia a dia? Eu só recorro a Ele quando eu desejo algo, eu crio um Jesus entre os muitos Jesuses que existem, para que me satisfaça. Eu me lembro dele nas horas das dificuldades. Vou fazer uma prova, me lembro dele. Se entrei numa sala, alguém falou: professor, muitos sabem que sou, reza para nós aí que nós vamos fazer uma prova difícil. Eu falei: meu amigo, se você não estudou, não vai adiantar nada agora. A gente espera um Jesus assim: eu não estudei, mas me faz acertar aqui aquilo que eu não consegui. A gente vai criando Jesuses de acordo com as nossas expectativas, de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas convicções, de acordo com as nossas necessidades. Mas a maior necessidade nossa é conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E assim fazendo, que nós possamos seguir os passos de Jesus. E a missão desta igreja, que é a missão nossa, como seguidor de Jesus, é fazer com que outros possam seguir esse Jesus e buscar seguir o exemplo dele em suas vidas. Como é que nós precisamos caminhar como cristãos? Sempre procurando fazer o que Jesus ensinou e fez. Que seja assim na nossa vida, que seja assim no nosso dia. Jesus, nosso Senhor, Jesus, nosso Salvador, Jesus, o nosso amigo, de todas as horas, de todos os momentos da nossa existência, não só em alguns momentos, mas em todos os momentos da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue me orientando para que cada vez mais eu busque me parecer com Jesus. Hoje eu estava ouvindo umas canções, aproveitei, e eu sou do tempo dos vencedores por Cristo. Sou do tempo do grupo Elo, do grupo Som Maior, e coloquei lá essas músicas, que às vezes eu sinto falta de ouvir na igreja, mas é do meu tempo e eu não posso fazer as escolhas para mim. E falava muito da pessoa de Jesus. E eu estava assim, até pensando no que eu ia falar hoje para os irmãos, e estava me emocionando, quando eu falava: puxa, Jesus sendo cantado por aqueles grupos com letras tão bonitas, melodias tão maravilhosas, gente que fez aquelas melodias pensando num conteúdo bíblico e teológico, coisas muito lindas. Hinos falando sobre Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, e por isso que nós devemos adorá-lo, não para buscar aquilo que nós queremos, não para buscar as bênçãos, mas para buscar o abençoador nas nossas vidas. Isso faz uma grande diferença.